Bom dia, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais uma história, né, gente, no nosso quadro aqui, Mundo Gringo. Tá chegando agora, se inscreve, gosta das nossas histórias? Deixa aí agora o seu joinha, vai. Vou esperar. Deixou? Eu vou consertar essa câmera. Deixaram o joinha? Então tá bom, gente. Deixa o joinha, deixa o seu comentário. Que vocês sabem, né, gente? São milhares de canais muito bons aqui no YouTube. Então, se a gente não falar que gostou, o YouTube para até de recomendar o vídeo para vocês. Então, deixa o joinha, deixa o comentário, compartilha se puder. E vamos lá, nossa história de hoje. Se quiser mandar sua história, claro, aqui para o nosso e-mail que está sempre passando aí na sua telinha. Olá, Dani, espero que esteja tudo bem com você. Comigo as coisas não estão nada bem. Cometi uma grande burrice na minha vida e acabei me envolvendo com um cara que eu conheci no ano passado e acabei terminando meu casamento por conta disso. Eu sempre fui uma pessoa impulsiva nas minhas decisões. Só que dessa vez eu me dei mal. E por pouco eu não cheguei a ser presa por conta da minha impulsividade. Misericórdia, gente. Eu não li. O que aconteceu? Só que o pior de tudo é que eu terminei meu casamento para ficar com esse cara. Meu casamento, ele já não estava indo tão bem. Eu já não estava tão feliz com meu marido. Eu estava bem cansada da mesmice que era minha vida ao lado dele. Porém, eu tinha uma vida tranquila. Meu marido, ele sempre foi um homem correto. Um cara que correu atrás dos seus objetivos, planejou um futuro. Mas a minha impulsividade estragou tudo. Eu não soube valorizar as qualidades dele. Eu queria viajar, passear, conhecer outros lugares. E meu marido sempre foi um cara muito pé no chão. Ele sempre foi muito econômico. Nunca gostou de viajar, nunca gostou de passear, porque ele sempre dizia que a gente tinha que guardar dinheiro para quando tivesse nossos filhos. Só que esse jeito correto dele acabou me cansando. E eu acabei me envolvendo com um homem que quase acabou com a minha reputação. Eu me chamo Alice, tenho 32 anos e fui casada por 7 anos. Eu namorei meu marido 3 anos antes de casar. Como já disse, nós não tivemos filhos. Meu ex-marido sempre quis, mas ele dizia que ele queria se organizar primeiro. Como eu nunca tive o sonho de ter filhos, eu nunca forcei a barra para que eu também nunca forcei a barra para eu engravidar. E eu queria, antes de ser mãe, viajar, passear, curtir um pouco da vida. Só que meu ex-marido, ele queria só saber de guardar dinheiro. Dani, antes de eu contar o melhor da minha história, eu gostaria de dizer que eu sou uma seguidora nova. Eu conheci o canal recentemente. Depois de tudo que aconteceu comigo, acho que se eu tivesse conhecido antes a história das Alices, eu teria sido menos ingênua. E eu não teria me envolvido com esse cara que eu me envolvi. Mas eu estava tão infeliz no meu casamento que eu não sei ao certo se eu não teria me envolvido. Já esse cara, ele tem um estilo de homem que sabe falar o que a mulher gosta de ouvir. Como eu estava bem satisfeita com a minha rotina, acho que seria inevitável eu não me envolver com ele. Eu tenho que reconhecer que eu fui uma completa idiota e também gananciosa. Além de eu ter sido muito ingrata com meu ex-marido. Mas quanto mais eu me lamento, mais eu sofro pelo erro que eu cometi. Bom, Dani, parabéns pelo seu canal. Eu tenho convicção que ele fortalece muito boa parte das mulheres que te seguem e acompanham seus vídeos. Aí eu fico muito feliz, tá? Por vocês todas que estão aqui comigo há tantos anos, que se fortalecem cada dia mais. Quantas vidas aqui a gente já mudou nesse canal, quantas mulheres que falam, né, que já aprenderam tanto aqui comigo e com vocês, né? Porque eu tenho certeza que vocês fazem parte disso tudo. Se não fossem as histórias de vocês, eu nem estaria aqui. Dani, eu nasci numa família de classe média. Meus pais sempre tiveram uma condição de vida estável. Nunca foram ricos. A gente sempre morou num bom apartamento, que é grande, bem localizado. Esse imóvel meu pai herdou do meu avô, e ele nunca se desfez. Quando meu irmão mais velho nasceu, o meu pai ele resolveu se mudar para esse apartamento, por ser um apartamento amplo. Então eu já nasci nesse apartamento.
e morei nele até os meus 24 anos, que foi a idade que eu me casei. Então, voltei a morar agora depois da minha separação com a minha mãe. Um cafezinho, tá? Então ela voltou para esse apartamento, né? Dani, eu conheci meu ex-marido Romeu através do meu irmão. Meu irmão, ele sempre foi apaixonado em futebol, praia, e nosso apartamento fica bem próximo à praia. Meu irmão, ele desde novo, ele ia pra praia jogar futebol com os amigos e depois de futevôlei. E sempre teve muitos amigos, e de vez em quando um desses amigos ia lá em casa depois do futebol, almoçar. Num desses dias eu conheci Romeu. Ele morava em outra cidade. Tinha passado num concurso e vindo morar aqui. Não no nosso prédio, mas no bairro próximo. Através de um amigo dele, que já trabalhava no banco que Romeu veio trabalhar, ele conheceu a turma do futebol e do futevôlei e acabou ficando bastante amigo do meu irmão. Então ele começou a frequentar nossa casa, principalmente nos finais de semana. Quando eu conheci Romeu, eu tinha acabado de terminar um relacionamento. E mesmo tendo achado ele um cara bastante atraente, eu nem me liguei muito nele. Até porque eu tinha recém saído de um relacionamento e eu estava querendo curtir um pouco mais junto com as minhas amigas. Eu queria beijar na boca, ser mais independente, já que meu namorado anterior, ele era um cara bem ciumento e gostava de ficar me regulando. Depois que terminei com ele, eu tinha prometido para mim mesmo que eu iria ficar um tempo sozinha para curtir melhor a minha vida. Dani, eu permaneci sozinha por alguns meses, sem compromisso com ninguém. Só que nesse período que eu estava sozinha e que Romeu ia lá em casa nos finais de semana, né, com meu irmão, eu comecei a criar uma proximidade com ele. Então eu comecei a perceber também que Romeu, ele tinha um olhar diferente para mim. Mas nunca tinha rolado nada entre nós. Inclusive porque nem oportunidade para isso a gente teve, já que sempre tinha uma turma de amigos lá em casa. Era diferente da turma do meu irmão. Os amigos dela, né? Eram diferentes da turma do meu irmão e de Romeu. Eu raramente saía com meu irmão e com os amigos dele. Só que tudo mudou no feriado de finados. Meus pais viajavam nesse feriado porque minha mãe fazia questão de visitar o túmulo da minha avó e do meu avô. Os meus avós maternos, Dani, eles tiveram uma morte trágica. Foi num acidente de carro quando eles estavam viajando. Minha mãe, na época, tinha 19 anos quando isso aconteceu. E essa tragédia foi um trauma que ela nunca superou. Então a vida dela depois dessa tragédia foi bem difícil. Mas foi aí que ela veio morar na cidade que eu nasci. Ela veio morar e estudar na casa de uma tia. Mas o marido da tia destratava muito ela. E por esse motivo ela saiu de casa e foi morar com uma amiga. E foi nesse período que ela conheceu meu pai. Mas isso é assunto para uma outra história. Então, a mãe e o pai, né, eram enterrados em outra cidade, os avós de Alice. E a mãe de Alice sempre, no finados, tinha essa religiosidade de ir lá visitar o túmulo. Bom, Dani, nesse feriado que meu pai viajou com a minha mãe, o meu irmão ele resolveu fazer uma festinha aqui em casa. Meu irmão sempre foi muito maluco. Ele inventava umas festas do nada. Enchia o apartamento de gente e sempre dava merda. Só que meu irmão, ele sempre tinha oportunidade, sempre que ele tinha essa oportunidade, ele fazia um rock aqui em casa. E no dia dessa festa que ele deu, eu passei a festa toda conversando com o Romeu. E acabamos ficando. Nesse dia, Romeu dormiu no meu quarto e acabou rolando. Depois desse dia, a gente demorou um tempinho ainda para começar a namorar sério. Eu ainda estava no meu propósito de ficar sozinha. Eu tinha curtido bastante ficar com o Romeu, mas desde aquela época já era notório que a gente era diferente. Só que mesmo eu não querendo começar a namorar, eu estava começando a gostar dele. E quando foi se aproximando o carnaval daquele ano, o meu irmão, Romeu e alguns amigos compraram um pacote de viagens para Porto Seguro. Eu não tinha organizado nada para o carnaval, então eu chamei uma amiga para ir com a gente para Porto Seguro. Gente, quantas lembranças boas eu tenho de Porto Seguro. Meu Deus! Inclusive eu tenho uma seguidora que me ofereceu até uma casa lá para ficar agora que eu estava no Brasil. Infelizmente não deu para eu ir, mas eu agradeço muito a ela mesmo. Eu tenho certeza que ela está aqui vendo esse vídeo. Bom, então viajamos todos juntos.
Foram 18 horas de ônibus. Eu e Romeu viajamos com amigos. Não tinha nada sério entre a gente, e no primeiro dia do carnaval, na sexta-feira, Romeu pegou uma gaúcha linda. Quando eu vi ele com aquela menina, eu fiquei louca de ciúmes. Mas eu não ia falar nada, né? Porque eu nunca quis nada sério com ele, mas eu garanto que fiquei mal. Quando eu vi ele com a menina, ele percebeu, né? Ele percebeu que eu tinha visto ele com a menina e ele percebeu também que no outro dia eu fiquei estranha com ele. E ele me perguntou o que estava acontecendo. Eu disse a ele que eu não tinha gostado de ter visto ele com outra pessoa. Ele me respondeu dizendo que ele não estava entendendo o porquê de eu não ter gostado, já que eu nunca quis namorar sério com ele. Quando ele me disse isso, eu falei que eu estava arrependida daquele meu posicionamento e que se ele quisesse namorar sério, eu toparia. E assim começamos nosso namoro. Em pleno sábado de carnaval. Quando voltamos para casa, meus pais ficaram surpresos quando descobriram que eu e Romeu estávamos namorando. Meus pais já conheciam Romeu, já que ele estava sempre lá em casa. Então eles sabiam que a gente era bem diferente. Eu sempre fui muito agitada e Romeu sempre mais calmo e mais na dele. A minha mãe até chegou a conversar comigo uma vez. Quando eu e Romeu ficamos noivos, ela queria saber se aquilo era que eu queria para minha vida mesmo, pois ela já tinha percebido que a gente era bem diferente. Ela notava desde aquela época que Romeu era um cara muito tranquilo, muito sossegado, enquanto eu era muito agitada, muito mandona. Mas eu disse para ela que os opostos se atraem. Gente, essa é a frase mais errada que tem na vida. Sim. E eu posso provar. Por isso que eu não tinha dúvidas que o nosso casamento iria dar certo. Só que depois que a gente casou, Romeu ele mudou completamente. Se tornou um cara caseiro. Acho que alguém fez uma lavagem cerebral na cabeça desse homem. Tudo para ele era poupar dinheiro para o futuro. E por esse motivo, nosso casamento começou a se tornar um relacionamento sem graça. A nossa vida era sair para trabalhar, voltar para casa, ir na academia, depois assistir uma série e dormir. No outro dia começava tudo novamente. Chegava nos finais de semana, o pessoal chamava a gente para sair e Romeu nunca tinha ânimo para nada. Ele sempre dizia que ele queria jogar o futevôlei dele, que queria dar uma corrida e que ele tinha que dormir cedo para conseguir fazer todas as coisas que ele gostava no dia seguinte. Às vezes, tinha algum show que eu queria ir com o pessoal, eu implorava para ele ir, ele falava que não valia a pena a gente gastar dinheiro com ingresso, bebida, que era melhor ficar em casa. Eu ficava revoltada, me trancava no quarto com a esperança que ele ia mudar de ideia, mas quando eu saía do quarto ele já estava até dormindo no sofá com a TV ligada. E isso me deixava revoltada. Depois eu ficava vendo os stories das minhas amigas e dos nossos amigos com um monte de postagens deles se divertindo. E isso me deixava pé da vida. Por esses motivos a gente brigava. A gente brigava antes das festas, né? Porque ele não queria ir. Então a gente brigava antes da festa, no dia da festa e depois da festa, quando ela via a galera se divertindo. Mas mesmo assim ele continuava com aquela postura dele de não querer vida noturna. Além disso, gente, a turma de Alice sempre organizava viagens e ele sempre falava que não. Por isso que eu tô falando que os opostos não se atraem, gente. Eu acreditei nessa besteira por muito tempo na minha vida. Mas vocês têm que ser iguais. Dá certo por um período, depois não rola. Dani, num desses shows que eu estava louca pra ir, implorei a Romeu que a gente fosse, ele bateu o pé dizendo que não ia, eu fiquei insistindo horas antes do show. E ele disse que no outro dia ele ia jogar futevôlei. Eu fiquei pé da vida e falei que eu ia. Ele não levou muito a sério, só que eu entrei na página do site que vendia ingresso, comprei. E quando ele chegou no início da noite do trabalho, ele me pediu para tirar uma carne do congelador pra gente jantar. Eu disse a ele que era para ele pedir alguma coisa para comer, pois eu ia sair com as amigas e que eu iria no tal show. Quando eu disse isso, ele ficou surpreso,
já que eu não tinha essa atitude. Eu reclamava, brigava, chorava, gritava, mas no final eu ficava em casa. Só que dessa vez foi diferente. Eu fui. E nada ia me fazer mudar de ideia. Inclusive, nem ele iria conseguir me fazer mudar de ideia. Quando ele viu que eu ia mesmo, ele fechou a cara para mim e ficou emburrado dentro de casa. Eu ainda chamei ele para ir novamente. Ele disse que não, porque ele não estava podendo gastar. Eu ainda insisti a ele e ele... Ai, está me dando gatilho essa história. Eu ainda insisti e eu disse a ele que eu comprava o ingresso para ele, mas ele continuou fazendo cu doce, dizendo que não ia. Mas como eu já disse, eu estava determinada a ir. Me arrumei lindamente. Quando eu estava pronta, eu pedi a ele para me deixar na casa de uma amiga que ia comigo. Como ele estava puto da vida, ele disse que não ia. Eu pedi então um carro de aplicativo e fui. Só que essa atitude dele não levar ela deixou ela com muita raiva dele. Daí, quando eu cheguei na casa da minha amiga, eu estava, com as caralhas lá. E lá na casa dela mesmo, já comecei a beber uns drinks. Quando chegou no show, eu já estava alegrinha. Antes da banda que eu queria ver, tocar, teve um show de abertura. Bebi todas. E numa dessas vezes que eu fui pegar um drink, conheci Túlio. Eita, que deve ser Túlio que foi aí o pesadelo da vida de Alice. Ele estava nesse mesmo lugar onde eu estava pegando os drinks. Puxou papo comigo, perguntando se o meu drink era bom. E eu respondi a ele que era maravilhoso. Como eu já estava bem soltinha por causa da quantidade de bebidas que eu tinha tomado, eu perguntei se ele queria experimentar e ele aceitou e começamos a conversar. Eu disse que queria... E ele disse que queria me oferecer um drink também. Comprou um pra mim e ficamos ali batendo papo no show de abertura. Depois de 20 minutos conversando, falei com ele que eu tinha que ir para o lugar que minhas amigas estavam, porque a gente, estava todo mundo juntas, então ela não queria ali sumir das amigas. Bom, ele falou assim... Então vamos marcar um café, Eu disse que para mim ficaria difícil, porque eu trabalhava até às 5 da tarde, do trabalho sempre eu ia direto para casa. Ele então perguntou se a gente poderia almoçar juntos algum dia, eu disse a ele que eu ia pensar. Mas de qualquer forma teria que ser um lugar discreto, e ele perguntou, e ele respondeu que ele conhecia vários restaurantes bem discretos, Ele me respondeu que ele conhecia vários restaurantes discretos, já que ele sempre preferiu almoçar em lugares discretos com clientes dele. Falei com ele que então no outro dia a gente conversaria, mas que era para ele esperar eu mandar mensagem. Então, trocaram ali telefone, tudo. Ele ligou e logo depois que eles falaram, gente, ela bloqueou ele. Ela falou assim, não, isso não vai rolar, vou bloquear esse cara, tô casada, deixa eu ficar quieta aqui na minha. Bom, ai Dani, só que aquela noite eu não consegui nem dormir. Eu não conseguia parar de pensar em Túlio. No outro dia a primeira coisa que eu fiz foi desbloquear. Quando cheguei no serviço, mandei uma mensagem para ele e assim que eu mandei ele perguntou se estava tudo certo para o nosso almoço e eu disse que sim. Eu fui sincera com ele. Eu disse que eu estava com medo, porque eu nunca tinha saído para almoçar com um cara praticamente desconhecido depois que eu estava casada. Ele me tranquilizou e disse que ele ia fazer uma reserva num lugar bem aconchegante, bem escondido. Ixi, isso deu um motel, hein? E depois que ele fez a reserva, ele me passou o nome do lugar. Então não era um restaurante mesmo. Pediu para eu olhar no Instagram se eu aprovava. Perguntou se eu queria que ele me buscasse perto do trabalho. Eu disse que eu preferia encontrá-lo lá. Passei aquela manhã sem conseguir nem me concentrar. Na hora do almoço eu estava em dúvida se eu iria ou não. Mas claro que eu fui. Quando eu cheguei lá, ele já estava no restaurante. Muito chique, tomando uma água com gás. E quando eu cheguei, ele se levantou da mesa e fez questão de puxar a cadeira para mim. Começamos a conversar e ele começou a me falar um pouco dele. Disse que tinha se mudado para a cidade há pouco tempo, mas que fazia negócios em outros estados.
viajava muito e que, inclusive, ele ia viajar no outro dia novamente para o norte do Brasil. Ficaria lá por 4 dias. Perguntei se ele era casado e ele disse que nunca tinha sido. Nunca tinha achado a mulher certa. As mulheres tinham dificuldade de entender o trabalho dele. Ah, meu Deus, isso é chave de cadeia. E muitas não aceitavam dele viajar tanto, mas que sempre que ele tinha um tempo livre, ele gostava de se divertir. E a coisa mais difícil era ele parar em casa. Me disse também que morava num apart-hotel e que geralmente almoçava e almoçava fora todos os dias. Jantava e almoçava fora todos os dias. Que ele não tinha paciência de ficar fazendo comida em casa, que adorava viajar, passear. Só nessa conversa eu vi que ele já era o oposto do meu Romeu. Romeu só gostava de ficar em casa, de trabalhar, não saía à noite, não comia fora, não viajava. Sempre dizia que não podia gastar dinheiro. Eu também falei um pouco de mim, do meu trabalho, do meu casamento. Só não conseguimos conversar tanto porque eu tinha que voltar para o trabalho. Na volta, aceitei a carona dele e ele me deixou perto do trabalho. Nos despedimos com um beijo na boca. E aquele beijo nem saiu mais da minha cabeça. Um segundo sequer, ela não conseguia parar de pensar no homem. Até se encontrar pela segunda vez, quando ele voltou lá da tal viagem para o norte. Assim que ele voltou de viagem, me mandou uma mensagem. Eu tinha salvado o número dele com o nome de mulher. Safadinha, Alice, hein? Quando ele me mandou essa mensagem, ele disse que estava morrendo de saudades e que gostaria de me ver novamente. Que ele tinha comprado um presente para mim e queria me entregar. Lógico, né? Como eu estava com muita saudade dele, eu nem pensei 2 vezes e aceitei o convite. Deixei claro que o meu receio de ficar encontrando ele em restaurantes... Ah, eu sabia! Gente, eu acho que eu sou Dani sensitiva. Ele convidou para ir no motel, porque no motel ninguém vai ver, né, gente? E a Alice devia estar doida, né, Alice? Safadinha. Então ele convidou para ir no motel. Eu estava sentindo um frio enorme na barriga, mas aceitei. Combinamos dele me pegar próximo ao serviço. Nesse dia inventei uma consulta médica para sair mais cedo. Romeu nunca me ligou mesmo para o meu serviço, então nem me preocupei. Eu só estava sentindo ansiedade e medo de ir para o motel com outro homem. Só que a minha vontade de ficar com o Túlio era maior do que meu medo. Depois da primeira ida ao motel, nossas saídas viraram rotina. Pelo menos de 2 a 3 vezes por semana eu arrumava um jeito de me encontrar com ele. Só que mesmo assim eu estava cada vez mais eu sentia vontade de estar ao lado dele. E menos vontade de estar ao lado de um Romeu. A cabeça até coça, gente. Romeu começou a notar minhas mudanças de atitude. Começou a me pressionar para saber o que estava acontecendo. Começou a mexer nas minhas coisas para tentar descobrir algo. Mas eu sempre apagava as conversas. Eu também não deixava vestígios no meu computador. E junto com a nossa pressão toda que Romeu estava fazendo em mim, Túlio me propôs ir morar com ele no apart-hotel. Eu estava cega de amor, de paixão. Eu não aguentava mais acordar do lado de Romeu. Então, eu decidi dar um fim no meu casamento e ir morar com Túlio. Aceitei na hora. Primeira coisa que Romeu me perguntou, quando ela falou que, não queria mais, é se eu estava com outra pessoa. Eu não tinha muita escolha, já que eu estava largando ele para ir morar com outro, e eu fui sincera. Falei que sim. Eu tinha me apaixonado por outro. Quando eu falei isso, os olhos de Romeu se encheram de lágrimas. E ele disse que não acreditava que eu tinha feito isso com ele. Eu disse que infelizmente tinha acontecido. Responsabilizei ele pelo fim do nosso casamento. Eu disse a ele que nenhuma mulher aguentaria levar uma vida que a gente levava. Que a gente era novo. Então, eu tinha que pensar no meu futuro. Mas não ficar o tempo todo habitolada, assim, preciso guardar dinheiro. Eu acho... Bom, fala a minha opinião depois. Romeu, eu disse para Romeu que ele estava muito novo para ficar pensando só no futuro o tempo todo. Que ele era incapaz de me levar para jantar, porque tudo que ele fazia era guardar dinheiro. E eu estava cansada dessa vida. Ele ainda disse que a gente poderia tentar novamente. Que ele iria se esforçar para ser diferente.
Mas eu disse que já era tarde. Eu tinha cansado e me apaixonado por outra pessoa. Dani, quando os meus amigos e familiares souberam que eu tinha me separado de Romeu e ido morar com outro homem, foi um verdadeiro escândalo. Muitos deles nem sabiam que a gente não vivia bem. Alguns amigos nossos até deixaram de falar comigo por causa disso. Mas eu nem estava preocupada. Eu queria era viver minha vida com Túlio. E assim que eu comecei a morar com Túlio, eu comecei a ter uma vida mesmo. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi pedir demissão. Ah, meu Deus! Já começou errado, amiga. Já. Não pode. Pediu demissão por quê, mulher? Túlio me convenceu a pedir demissão para viajar com ele. Para viajar com ele de vez em quando. Ele disse que se eu continuasse no trabalho, eu ia perder oportunidades de viajarmos juntos. Sempre que eu viajava com Túlio, ele me deixava no hotel, ou passeando enquanto ele participava das reuniões. Ele nunca me deixava participar e nem nos locais que ele ia. Outra coisa estranha era que Túlio, ele só andava com dinheiro em espécie. Ele a princípio me disse que ele não gostava de usar cartão, que preferia pagar tudo à vista. Mas depois de um tempo ele me contou que tinha tido um problema com uma empresa que ele teve e ele não podia ter cartão. Como eu sempre tive meu nome limpo, ele começou a movimentar dinheiro na minha conta e usar o meu cartão. Ele pagava a fatura direitinho, não parcelava, então o banco começou a aumentar cada vez mais meu limite. Depois de uns meses que estávamos juntos, ele pediu para que eu também pegasse um dinheiro emprestado no banco, porque ele estava esperando uma comissão cair na conta. E eu peguei 50 mil do meu limite e dei na mão dele. Ele foi pagando corretamente as parcelas. Só que, Dani, nesse meio tempo, muita coisa foi acontecendo. O dono do apart-hotel que a gente morava, de vez em quando aparecia para cobrar aluguel. Descobri também que tinha vários meses que ele estava com o condomínio atrasado. Ele também sempre recebia ligações que ele atendia longe de mim. Eu questionava se era mulher, ele dizia que eram negócios. Mas ele nunca deixava claro que tipo de negócios ele trabalhava. Mas sempre era algo relacionado a licitações. Inclusive, nessas viagens que ele fazia, ele sempre dizia que estava indo representar alguma empresa. Ele nunca deixava claro para mim o que era isso, né? O que ele estava realmente fazendo. Sei lá, tem horas que é melhor nem saber, né? Ele só dizia que estava fechando contratos em nome de outras empresas e que ele que fazia essas intermediações. Ao mesmo tempo que ele estava sem dinheiro, Túlio aparecia do nada com maços e mais maços de dinheiro, inclusive dólar e euro. Ele dizia que era dos contratos que fechava. Ele tinha que repassar para outras pessoas, que nem tudo era dele. Mas mesmo eu ficando assustada, com aquela quantidade de dinheiro dentro de casa às vezes, né? Ele me acalmava, dizia que era tudo lícito. Até que um dia nós estávamos dormindo, ele tinha acabado de chegar em casa de uma viagem. 6 da manhã começaram a bater... Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Já vi esse filme. Esse filme é famoso. Eles estavam dormindo e 6 horas da manhã começaram a bater na porta. Eu fiquei assustada. Era a polícia. Bom, Túlio começou a falar... ela falou, Túlio, a polícia está na nossa porta. Ela foi olhar, né, no olho mágico. Ele falou, fica quieta, né, finge que não tem ninguém em casa. Gente, eu comecei a me tremer todinha, fiquei apavorada. Túlio, os olhos arregalados e com o dedo na boca, mandando eu ficar em silêncio. Mas de repente ouvimos um estrondo e eles abriram a porta. Quando eles entraram no apartamento, já mostraram logo um mandato de prisão em nome de Túlio e um mandado para revistar o apartamento. E na hora que eles abriram a mochila de Túlio,
Eles acharam uma grande quantidade de dinheiro. Perguntaram pra gente se tinha mais dinheiro dentro da casa. Túlio disse que não. Eles pegaram a minha mala em cima do armário e perguntaram de quem era aquela mala e eu disse que era minha. Eu não sabia que Túlio tinha botado nada ali dentro. Quando eles abriram, tinha mais dinheiro. E eles falaram que eu ia ter que acompanhar eles. Eu disse a eles que aquele dinheiro não era meu. Túlio na hora confirmou que não era meu. Mas de uma forma bem grosseira, eles disseram que eu ia ter que me explicar na delegacia, já que eu tinha assumido que a mala era minha. Minha filha, até provar que focinho de porco não é tomada, né? Bom, depois de eles revistarem tudo, eles conduziram eu e Túlio para a delegacia. Túlio foi naquela parte que eles carregam bandidos, né, naquele cofrinho, e eu fui no meio de 2 policiais sentados no banco de trás. Dani, eu passei a maior vergonha da minha vida. Todo mundo do apart hotel vendo aquela cena. Além disso, tinham pessoas na janela e um monte de gente na calçada vendo. Além do pessoal que estava passando dentro dos ônibus e começaram a gritar: "Pega ladrão, vagabundo, safado." Foi muita humilhação. Quando chegamos na delegacia, eu fiquei 2 horas até ser ouvida e liberada. Antes de eu ser liberado, o delegado me disse que o Túlio já tinha sido preso outras vezes. Ele estava em condicional. Ele estava cometendo os mesmos crimes de quando ele foi preso nas outras vezes. Ele era procurado por corrupção, propina e formação de quadrilha. Quando eu saí da delegacia, eu saí completamente sem rumo. Eu sentei na calçada, comecei a chorar. Eu não sabia nem o que fazer. Eu não sabia, fiquei pensando como eu tinha sido tão ingênua de acreditar que aquele dinheiro todo era lícito, né? Eu fiquei ali chorando por um tempo, morrendo de vergonha de tudo. Depois fui para a casa da minha mãe e contei o que tinha acontecido. Aí ela foi para a casa da mãe e contou para a mãe o que tinha acontecido. A mãe dela começou a tomar remédio porque começou a passar mal. Dani, eu passei alguns dias na casa da minha mãe vestindo roupas dela, porque eu não pude nem entrar no apartamento. Eu só pude entrar depois que um amigo do meu irmão, que é advogado, conseguiu uma autorização para eu ir lá, acompanhado do dono do apartamento para tirar minhas coisas. Túlio, ele continua preso. Nunca visitei ele na cadeia e nunca irei. Ele não foi transparente comigo. Ele me enganou muito. Além disso, ele me deixou com uma dívida enorme no banco. Eu demorei um tempão para conseguir negociar e parcelar as dívidas, né? Tanto do meu cartão, do empréstimo. Bom, atualmente eu voltei a trabalhar, mas boa parte do meu salário é para pagar as dívidas. O banco ele já desconta automaticamente quando entra o meu salário na conta. Trabalho praticamente para pagar as contas. Eu não tenho dinheiro para nada. Estou morando na casa da minha mãe sem poder sequer pagar uma conta de luz. Passei um período até em depressão. Minha mãe teve que pagar até a minha terapia, porque nem plano de saúde eu tenho. Bom, depois de tudo, né, tentei me desculpar com o Romeu. Mas, mesmo ele me desculpando, ele preferiu seguir a vida dele. Atualmente ele namora com uma mulher. E não deu nenhuma brecha para que a gente pudesse reatar o casamento, tá? Também, né, Alice? Você não queria, né? Antes eu reclamava que eu e Romeu, a gente só vivia do trabalho para casa. Que eu não tinha nenhuma vida social. Mas agora tá pior. Eu não sobra nem um centavo do meu salário. Também tenho medo de conhecer outro vigarista e estragar minha vida. Essa é uma parte da minha história. Se eu posso tirar um aprendizado nisso, é que a gente nunca traia nosso marido. E nunca largue tudo para viver uma aventura com uma pessoa que você nem conhece direito. Eu reclamava do meu casamento, porém eu era feliz e não sabia. Olha, Alice, olhando toda assim a sua história, já falei várias vezes, né, gente? Você não tá feliz. Sabe o que eu acho? Você não tá feliz no seu casamento? Termine, tá? Eu vi esses dias alguém falando assim, mas tem que tentar 10 vezes, tem que... Eu, sinceramente, eu não tenho que tentar nada. Se eu não tô feliz, tem uma causa. E se a pessoa não quer mudar, então eu vou continuar infeliz, né? Porque igual no seu caso, Romeu gostava de uma coisa, você gostava de outra, ele não queria mudar,
então você ia continuar infeliz. E quando você está infeliz, você, querida, é uma isca fácil para predadores, né? Que é primeiro que falar, oi meu amor, você tá caindo na lábia dele. E foi isso que aconteceu com você. Eu acho que Romeu também não estava 100% certo, né? Eu acho que tudo tem que ter um balance, né, gente? Na vida também nem tudo é só você trabalhar, chegar em casa, vamos juntar dinheiro. Vamos juntar dinheiro para quê? Não sei nem se eu vou estar aqui daqui 10 anos. Claro que é importante você ter uma economia, mas eu quero ganhar dinheiro para viver a minha vida agora, enquanto eu posso. Eu não quero ganhar dinheiro para viver uma vida que eu nem sei se eu vou ter. Eu nem sei se eu vou estar aqui daqui 10 anos, né? Então, assim, eu e Marcos, a gente é um casal que a gente não curte muito sair de noite, né? A gente adora ficar em casa vendo série, vendo filme, mas a gente gosta de viajar, a gente gosta de vez em quando jantar fora. Então, eu acho que tudo tem que ter um balance. Tem dias, às vezes, que eu quero sair, ele não quer, eu falo, amor, vamos jantar fora, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Então, eu acho que tudo tem que ter um balance, sabe? No casamento para dar certo. Mas os dois têm que estar propensos a né, fazer um pouquinho da parte do outro, tá? Então, no caso aí, Romeu também não queria te ajudar nisso. Então, eu acho que Romeu errou também. Mas você erra a partir do momento que você começa a trair ele, óbvio, né? E eu sabia que você ia ser uma isca fácil para o primeiro que aparecesse. Aí você conhece um cara que provavelmente, entre linhas, descobriu toda, né, que esses caras leem você. Aí viu, você é uma mulher carente, você é uma mulher que gostava de sair. Com certeza você falou, porque eu adoro sair, meu marido não gosta de sair, que eu adoro viajar, meu marido não gosta de viajar. Então o cara fez o quê? Ele começou a falar para você tudo que você queria ouvir, né? Ali já estava feita a sua cama. Outra coisa errada, como é que você sai de um casamento, cara, e pula para viver na casa de um homem que você mal conhece? Você não sabe quem... Tem uma criança gritando, espero que eu não esteja ouvindo aqui. Você não sabe quem é esse cara, você não sabe com quem ele está envolvido. Gente, hoje em dia não dá para pagar de louca, não. Pelo amor de Deus. Sinceramente, eu tenho medo de entrar até no carro dos outros hoje em dia, que eu não conheço direito. Será que a pessoa está carregando? Como diz minha mãe falava, até provar que focinho de porco não é tomada, você vai estar ali sendo investigado, entendeu? Então, assim, eu acho que no seu casamento ali faltou um pouco, sim, de compreensão de Romeu, mas isso não é motivo, né, para você já cair nos braços de outro homem. Mas, igual eu falei para vocês, né, gente, isso acaba acontecendo porque ela tá ali querendo achar esse homem. Na cabeça dela, o que ela mais quer é achar um homem que entenda ela, que ela é uma mulher que ela quer sair, que ela quer se divertir, que ela quer viajar, que ela quer passear, né? Então, assim, você caiu igual um pato ali, né? Ele falou tudo que você queria ouvir e você foi na de Romeu. Bom, Alice, infelizmente você ficou aí com essas dívidas, o que estava ruim piorou, né? Porque agora você não tem dinheiro nem para sair sozinha. E que isso sirva, assim, de lição mesmo, né? Não tem o que a gente fazer. E, gente, pelo amor de Deus, emprestar seu nome, então, para uma pessoa que já te fala que não tem cartão, uma pessoa que é cheia do dinheiro. Aí você pensa, mas como assim? Essa pessoa não pode ter um cartão, mas essa pessoa é cheia... Eu até entendo, gente, meu nome já teve no SPC. Eu teve época que eu não podia ter nenhum cartão de crédito, entendeu? Então, assim, mas depois que você paga, seu nome limpa, né? Pelo menos era assim, antigamente. Aí você, o cara com bolos e bolos de dinheiro, e o cara não podia ter uma conta no nome dele, um cartão no nome dele, não é possível, né, Alice? Então você já tinha que ver que tinha algo errado ali, né? Ninguém vai ficar com 1 milhão escondido na mala, né? E não pagar uma conta, sei lá. Eu entendo que a gente pode ter o nome sujo. Acho que muitas aqui já tiveram. Mas eu acho que a gente também tem que ser mais esperta, né, minha filha?
É porque você não estava querendo enxergar o que você estava enxergando. Tá bom? Bom, deixa aí comentários para ela. Um super beijo, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau!